Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E o livro de Eclesiastes são as reflexões do homem mais sábio da face da terra, o rei Salomão. E quando ele foi assumir o seu reinado, e ele ali teve a oportunidade diante de Deus de pedir o que quisesse, ele pediu sabedoria. E ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Foi por isso que ele pediu sabedoria. E Deus lhe deu. Só que Deus lhe deu mais do que sabedoria. Deus também lhe deu riqueza e fama. E eu estava meditando aqui nesse livro, nas reflexões de Salomão, e o rei Salomão, ele mostra coisas boas e coisas ruins da vida. E ele instrui que nós venhamos aproveitar as coisas boas da vida com temor. E o temor do Senhor, o provérbio diz que é o princípio da sabedoria. Nas suas reflexões, o Salomão ele descobriu que a vida sem um relacionamento com Deus é uma vida sem sentido. Agora, Salomão falar essas coisas é de espantar, não é? Porque o Salomão, ele não foi apenas o homem mais sábio da face da terra, mas a riqueza dele era incontável. E ele buscou, então, durante a sua vida, todos os prazeres que a vida pode oferecer. E ele está escrevendo esse livro no final da sua vida. Ele está escrevendo todas essas reflexões aqui no final da sua vida. E ele chega a essa conclusão, que uma vida sem um relacionamento com Deus é uma vida sem sentido. É interessante, vindo de um homem ou de quem veio, né? Vindo do homem como Salomão. Eu quero falar um pouquinho sobre o que Salomão aprendeu da vida e o que nós também podemos aprender. Depois de toda a experiência que Salomão teve, e a gente sabe que Salomão, ele, no final da sua vida, no meio da sua caminhada, ele se desviou de Deus. Ele se desviou da sua fé, ele serviu outros deuses. Ele sacrificou a outros deuses. Mas ele não queria sabedoria para liderar o povo de Deus. Paulo, ele chega a dizer assim, que ele tomava todo cuidado para que ele, pregando aos outros, ele mesmo não viesse a ser a desqualificado. E Salomão, em determinado momento da sua vida, ele estava desqualificado, porque ele se desviou do caminho do Senhor. E a primeira coisa que eu percebo aqui nas reflexões de Salomão, é que Deus ele requer de nós, nas palavras de Salomão, Deus requer de nós fé. Mas Deus requer de nós uma fé genuína, não contaminada. Uma fé no único Deus. Crer que Deus tem um tempo para cada necessidade nossa, nos dá a paz e a alegria que precisamos para sobreviver até que Ele venha. Então, a fé, ele ativa um gatilho em nós, no nosso coração. E esse gatilho, ele nos dá paz e alegria.
o Salomão ele se desviou da fé genuína em Deus porque teve outros interesses. Ele se casou muitas vezes. Ele quis agradar as suas esposas. Então, Salomão teve 1000 mulheres. Quem imaginaria um negócio desse em nossos dias? 1000 mulheres. Mas ele teve. E ele se perdeu. Ele buscando sabedoria para governar os outros, ele mesmo se perdeu. Então, eu diria que Paulo teve palavras mais sábias do que Salomão. Ou teve atitudes mais sábias do que Salomão. O que nós estamos fazendo na nossa caminhada de fé? O que você está fazendo na tua caminhada de fé? O que está contaminando a tua fé? O que está desviando você do caminho certo? Porque ou nós seguimos o caminho certo ou nós andamos errado. A fé, ela deve ser genuína, pura, no Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nós, assim como Salomão, às vezes com todo o cuidado possível que temos, mesmo assim nós contaminamos a nossa fé por interesses. E nem sempre esses interesses, os nossos interesses, eles agradam a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Cuide da tua fé. Cuide da tua caminhada com Deus. Porque se você contaminar a tua fé, você pode se desviar dos propósitos de Deus na tua vida. O Salomão também, ele entendeu que Deus, ele requer de nós paciência, porque há tempo para todas as coisas. E quem não tem paciência, ele perde, porque não aprende algumas coisas. Então, aprender a esperar o tempo e o momento certo para cada coisa, nos dá sabedoria e experiência. E muitas vezes, a experiência, é por isso que a Bíblia sempre enaltece os anciãos. Porque os anciãos, eles têm experiência de vida, viveu muito, tem muitas coisas para contar, para ensinar. Às vezes o caminho que o jovem está querendo trilhar, ele já sabe, aqui não vai dar certo. Ele tem uma visão, ele tem a perspicácia da vida. Então, sem saber esperar, não vem a experiência. Por que Salomão está falando só aqui no final? Porque ele não tinha a experiência. E ele andou por caminhos tortuosos para adquirir a experiência. E louvado seja Deus que ele deu tempo para ele se arrepender. Mas muitas vezes é a nossa ansiedade que nos conduz ao erro. Nós não sabemos esperar. Nós queremos de Deus para hoje. E nós oramos hoje esperando que Deus nos responda amanhã. E muitas vezes não é assim. Às vezes aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós estamos vivendo, é para nossa experiência. É para que nós venhamos aprender algumas coisas como é a vida. E a vida muitas vezes não é aquilo que nós esperamos, ou aquilo que nós projetamos. A vida às vezes é mais complexa do que aquilo que esperávamos. Criação de filhos não é essa mar de rosa como a gente vê, né? Ah, criação de filho é uma beleza, ter filho é uma beleza, mas educá-los não é fácil. Muitas vezes a gente precisa ser duro com os nossos filhos e nós precisamos ter a paciência de esperar o resultado da nossa educação. Eu falo para vocês que eu eduquei os meus filhos e eu fui rígido na educação dos meus filhos. Só que eu sabia aonde eu queria chegar. Eu sabia disso, sempre tive isso em mente. Eu sabia onde eu queria chegar. E muitas vezes não fui bem compreendido, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia. Mas eu louvo a Deus porque eu não me precipitei. E muitas vezes eu precisei ser duro na educação dos meus filhos. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Sabe por quê, irmãos? Eu, antes de ser pai, eu orei a Deus. E eu pedi a Deus filhos.
Mas eu pedi, antes de filhos, eu pedi, Deus, me dá sabedoria para educá-los nos teus caminhos. Eu tinha lá meus 12, 13 anos. Eu já pensava em filhos, eu já pensava em família, mas eu pensava que eu queria educar eles no caminho do Senhor. E antes de eu ter filho, lá com 12, 13 anos, eu já pensava na minha família. Mas eu pedia sabedoria a Deus para criá-los. E Deus me deu sabedoria para criá-los. Porque vocês acham que é fácil ter a família servindo ao Senhor piamente? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas a paciência de saber esperar o tempo. Muitas vezes, meus filhos discordaram, fizeram tudo errado. Mas eu tive a paciência de chamar lá no quartinho, conversar muitas vezes, horas e horas, pegar uma varinha, quebrar tudo na bundinha deles, esperar eles chorar, porque era assim que eu fazia. Eu deixava eles chorando, e aí deixava eles lá, ia lá para a sala, esperava eles chorar, voltava lá, filho, você entendeu por que o pai te educou? Entendi. Eu falei, então fala para o pai, por que o pai precisou te corrigir com vara? Se ele falasse errado, vai ter que apanhar de novo, filho, você não aprendeu ainda. Com toda a paciência, irmãos. O Rafa até que apanhava de boa, mas o Fernando dava um trabalho, ele queria abracinho. Paciência não é fácil, porque é mais fácil a gente se irritar e deitar o couro. É mais fácil. Não, gente. Nós precisamos ter paciência. Salomão, ele aprendeu paciência no final da vida dele. Que você possa aprender a paciência, exercitar a paciência hoje. Que você possa pedir direção para Deus hoje, de coisas ainda que você planeja no futuro. Porque Deus, Ele dá, irmãos. Se você pedir, e você esperar, e você crer, Deus dá. Tenha paciência, tenha o tempo certo. Salomão também, ele aprendeu que Deus requer de nós obediência. Salomão, apesar de sábio, ele foi desobediente a Deus. Porque é uma ordem expressa de não adorar outros deuses. Ele adorou a Deus. Ele sacrificou a outros deuses. Mas ele aprendeu que Deus requer daqueles que o servem obediência. E a obediência que Deus requer de nós, ela não cabe a questionamentos. Muitas vezes nós queremos nos relacionar com Deus como nós nos relacionamos com as pessoas. E com as pessoas a gente tem o direito de discordar delas, ainda que seja seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu pastor, quem quer que seja. Você tem o direito de discordar. Mas de Deus, nós não temos o direito de discordar. E é essa obediência que Deus quer. Deus diz que é para ser assim, sem questionamento. E se você não entendeu, procure entender, porque é assim, não vai mudar. Você pode questionar o quanto você quiser. Homens, Deus não. Deus nós não questionamos, porque senão entra uma outra coisa, que é a falta de temor, que levou o homem mais sábio do mundo a se desviar de Deus. Ele perdeu o temor. Então a obediência a Deus, ela é uma obediência total, sem questionamentos. Deus nós não questionamos. A gente ainda que não entenda, mas se está escrito e acabou. É assim mesmo. A gente não questiona o que está escrito. Nós não podemos inventar coisas. Nós não podemos inventar. E agora, essa semana eu orientei uma pessoa a que seguisse as nossas orientações daqui. Sabe por quê, gente? Tem muita gente doida por aí, inventando coisa, dizendo que é da palavra de Deus, e não é da palavra de Deus, é da cabeça deles. Inventa um monte de coisa. Agora, quando está escrito, acabou. Então, eu instruí a pessoa a seguir as nossas orientações. Ainda que tem parentes ou irmãos que cheguem de outras denominações, de outras igrejas, e falam, não, é assim assado. Não é. Nós aqui seguimos só o que está escrito, ninguém inventa, não.
Mas se está escrito, pronto, acabou. Não cabe questionamento. É essa obediência que Deus quer de nós. Por quê? Deus quer de nós o temor. E quando nós não temos o temor, nós então desobedecemos. Abandonamos a fé. Gente, há tempo para todas as coisas. Capítulo 12, versículo 13 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Olha o que ele diz. De tudo o que ele fez. E Salomão aproveitou a vida, gente. Ele aproveitou tudo que a vida oferecia, mas não se satisfez. Faltava. Você acha que você tem condições de provar mais coisas do que o Salomão experimentou na vida? Sendo quem ele foi? Não, gente. Bebidas, ele tinha todas. Mulheres, ele tinha todas. Requinte, ele tinha o melhor. Então, se Salomão chegou à conclusão que uma vida sem Deus é uma vida sem sentido, é porque é mesmo, gente. Porque ele experimentou tudo nessa vida e chegou a essa conclusão. Então ele diz assim, ó, do 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, inclusive dele. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Gente, um dia nós teremos que prestar conta para Deus, que conhece todas as coisas, de tudo o que nós fizemos nessa vida. E quando você tiver que prestar conta a Deus da tua vida, o que você vai dizer? O que você tem para apresentar para Deus? Mesmo o rei Salomão, sendo homem sábio, ele se perdeu. Salomão se perdeu porque negligenciou a fé. Começa tudo aí. Quando a gente acha que dá para mesclar um pouquinho de vida com Deus, com vida com o mundo, aí começou a corrupção. Não dá, irmãos, não dá. Ou é vida com Deus, ou não é. Então Salomão, ele negligenciou a fé. E o que aconteceu? A soberba o enganou. E Salomão desejou experimentar todos os prazeres da vida. A sua fama o levou a um caminho de desobediência a Deus, a ponto de servir outros deuses. As experiências de Salomão nos mostram que a vida não é só de alegrias, mas nem só de tristezas. O tempero entre o rir e o chorar, quem dá sou eu e você. É a maneira que vivemos. É que ou nós vamos rir ou nós vamos chorar. Segundo Salomão, o melhor da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o que está escrito aqui. Salomão mostra que nesta vida o tempo é um justo juiz. Por quê? Porque ele trará à luz tudo o que fizermos, seja bom ou mal. Quando você chegar diante de Deus, o que você tem para apresentar desta vida? Então pare de brincar com coisas de Deus. Pare de brincar com a tua fé. E comece a consertar aquilo que porventura estiver em desacordo com a palavra de Deus. Vida cristã é mais séria do que temos levado. Que Deus nos abençoe.